Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Pensemos aqui mais uma semana dessa jornada de sessões positivas. E meu nome é Thaisa Vitória, para quem não me conhece, quem está assistindo esse vídeo aqui está me vendo pela primeira vez. Nesse espaço aqui eu estou como facilitadora de comunicação positiva, que é uma metodologia que eu idealizei, criei e trabalho com ela há muitos anos, tanto na parte dos acordos judiciais e extrajudiciais no contexto da advocacia, onde eu advogava, e depois de não mais advogar, eu auxilio advogados na resolução dos seus conflitos profissionais e pessoais, na resolução das causas. Também auxilio pessoas e empresas e famílias nas tratativas e nas resoluções dos seus conflitos, porque a intenção da comunicação positiva é melhorar a sua comunicação para você ter relacionamentos mais harmoniosos a partir da autenticidade. Então, é positivo não pela eleição de determinada forma de falar, mas pela escolha da verdade, né? Da verdade do que você sente, do que você pensa, e também da identificação do que o outro sente, pensa e observa. Uma das ferramentas que eu utilizo dentro dessa metodologia de comunicação positiva é a CNV, que é a comunicação não violenta, e essa caixinha aqui, que tem 100 exercícios de comunicação positiva, ela auxilia também as pessoas a praticarem essa forma de se relacionar através da fala verdadeira, né? Do que realmente a pessoa. Ela vai deixar de engolir sapos ou cuspir fogo e ela vai continuar sendo ela sem ter que se isolar numa ilha. Essa é a proposta, tá certo? E eu quero apresentar a vocês essa outra ferramenta aqui que eu idealizei, que é a régua de comunicação positiva. Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas observe que em uma coluna tem os sentimentos e na outra coluna tem as necessidades. E essa girafa, ela é um símbolo da CNV, da comunicação não violenta, porque é o mamífero que tem o maior coração de todos. Então, e tem um pescoço mais alto. Então, a girafa representa o amor e a empatia, no sentido de que se ela tem a possibilidade de ver do alto, de ver amplamente, naturalmente ela vai conseguir julgar com mais imparcialidade, com mais neutralidade e, consequentemente, com mais amor, né? Com mais amor, porque todos nós avaliamos o tempo todo para que você consiga me ver agora como uma forma física, você está avaliando. Bom, isso aí parece um corpo humano, isso parece uma cadeira, aquilo ali atrás parece um quadro, ou seja, isso são avaliações. Quando eu observo, por isso que eu coloco aí na página fotos e coloco embaixo o que essa pessoa parece que está precisando, o que essas pessoas estão fazendo, o que você sente quando observa essa cena, porque tudo isso é um treinamento mental para você começar a acordar, a prestar atenção na forma como você observa, no que você julga ao observar, o que você sente quando está observando, e quais são as necessidades que estão por trás, tá? Então, nesse momento, eu quero trazer aqui uma reflexão da carta de comunicação positiva. Eu tirei essa cartinha hoje, que fala assim: a missão é para você identificar o sentimento correspondente na situação a seguir. A queixa da pessoa é a seguinte: você deveria arrumar o seu quarto sem que eu tivesse que mandar. Que saco! Essa é a fala da pessoa. Você deveria arrumar o seu quarto sem que eu tivesse que mandar. Que saco! O que está por trás aí? Qual é o sentimento que está impresso nessa fala? E aí você vai examinar e coloca embaixo nos comentários qual é que você acha que é o sentimento que a pessoa tem quando ela fala assim, que você deveria fazer isso sem eu mandar. Que saco! O que é que saco? Pensa na força da palavra. A pessoa que está dizendo que saco. Olá, Vitor. Olá, Braque. Olá a todos que vão ver essa gravação.
Estou falando aqui sobre comunicação positiva, estou falando sobre a carta de hoje, tá? Que é justamente a frase que diz: você deveria arrumar o seu quarto sem que eu tivesse que mandar. Que saco! Então, aqui o desafio é para a gente identificar as possíveis necessidades que estão por trás dessa fala. Bom, você deveria arrumar o seu quarto sem que eu tivesse que mandar. Pensa agora, essa pessoa terminou de falar isso. Olha aqui para a régua. Onde é que essa pessoa está vibrando? Onde é que essa pessoa está? Eu não sei se está dando para enxergar. Mas onde é que essa pessoa está nessa régua? Ela está com vergonha? Vamos dizer que aqui seja uma mãe ou um pai. Ela está com vergonha? Acho que não, né? Culpada, triste, desanimada, está com raiva, né? Exatamente. Então vamos lá para esse exercício. É muito bom a gente fazer o exercício combinado entre a carta e a prática aqui com a régua, tá certo? Então, a pessoa está com raiva. Ela está vibrando aqui em 150 Hz, 150 ciclos por segundo. É uma quantidade de energia relativamente baixa. Até a raiva é relativamente baixo, tá? E qual é a necessidade que essa pessoa está precisando atender? A necessidade de compensação. Então vamos lá para a tradução disso aqui. Imagina que essa aqui é uma mãe que está buscando, que tem a necessidade de compensação, porque ela está com esse sentimento de raiva. E como é que ela vai compensar? Nessa situação aqui, a necessidade também de ordem do quarto, a necessidade de colaboração, é a forma como ela vai compensar essa raiva. Ela está sentindo raiva porque a necessidade dela de de organização e de colaboração não está sendo atendida, certo? Só o que ela vai buscar realizar? O que ela precisa realizar? Ela precisa compensar. O que é uma compensação? Quando a pessoa está com raiva, ela sente a necessidade de equilibrar, de fazer justiça. A compensação é fazer justiça. A pessoa sente que está em crédito, ou não, vamos dizer assim, essa pessoa sente que está faltando alguma coisa para ela. Algo foi descumprido para ela, algum acordo foi descumprido, ela foi injustiçada de alguma forma. Então ela sente raiva. E o mecanismo de resolução normalmente é a compensação. Um exemplo muito simples, vamos lá para essa mãe que fala com esse filho e que esse filho não arruma esse quarto por conta própria, que saco. Se essa tarefa não for cumprida, o que vai acontecer? Essa mãe vai buscar uma compensação de uma outra forma. Ou ela vai punir essa pessoa, ou ela vai querer compensar tirando alguma coisa, ou ela vai deixar de fazer alguma coisa, porque a necessidade dela de colaboração e de organização não está sendo atendida. Tem um desequilíbrio aí. E na medida em que não é atendida, que ela sente e manifesta através da raiva, ela vai buscar essa compensação. Então pode contar que a pessoa, quando está com raiva, ela vai compensar contra si ou contra o outro. Manifestações comportamentais de raiva, autoflagelo, né? Pessoas que acumulam muita raiva, elas tendem a maltratar o próprio corpo ou maltratar a outra pessoa, porque no âmago desse sentimento está a questão do desequilíbrio, do desajuste. Estou com raiva, alguém me deve algo, sabe? A sensação é muito clara, alguém me deve algo, alguém fez algo contra mim, ou contra um valor que era caro para mim, ou que era importante, ou alguém descumpriu um acordo, portanto eu fico com raiva. Então, eu vou buscar essa compensação. Essa compensação é para atender essa necessidade que a raiva expressa. O que a gente precisa para começar a amadurecer essa gestão dessa raiva? Primeiro a gente precisa olhar o que está desajustado. Olha para essa situação. O que foi descumprido nessa situação? O que ficou aquém? O que ficou a desejar? Qual é a injustiça nesse caso?
Onde é que está o desequilíbrio nesse caso? Então você coloca sobre a mesa onde está o desequilíbrio nesse caso, isso é um primeiro passo. Então você vai observar, primeiro passo da comunicação não violenta, você vai observar, olha, quando eu vejo essa situação, quando eu vejo um quarto organizado de modo diferente do que eu gostaria, ou desorganizado, né? Se você não quiser elaborar muita palavra, um quarto desorganizado, eu me sinto com raiva, eu sinto raiva porque a minha necessidade de ordem, a minha necessidade de colaboração não está sendo cumprida, ou não foi cumprida. Então, eu observo essa questão, é o quarto, eu expresso o sentimento que eu tenho, e aí qual é a necessidade? Eu vou buscar compensar. Como é que eu vou compensar? Aí começam-se as negociações, começam-se os acordos, né? Caramba, eu dependo que uma outra pessoa concorde com a minha regra, com o meu valor de organização, porque isso é importante para mim. Como é que eu vou negociar com essa pessoa? Aí vem a sua habilidade de colocar em cima da mesa o que é importante para você. O que acontece de errado com você quando existe esse desequilíbrio e essa injustiça? O que você deixa de produzir ou como você manifesta, né? E a outra pessoa vai colocar quais são as necessidades dela quando ela deixa o quarto arrumado daquela maneira. E aí vocês, nesse passo, quando colocarem em cima da mesa todos esses elementos, aí vocês vão começar a criar ideias, né? Ok, vamos criar algumas ideias. Como é que eu posso fazer para lidar com isso? Tem várias opções, né? O nosso papel aqui não é dizer como você vai viver a sua vida, nem te dar conselho de como educar seus filhos, sua mulher, seu marido, enfim, do que você deve falar, ou de modo que você deve se comportar. Não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui é trazer luz à sua consciência para que, quando o conflito aconteça, você consiga estruturar a situação em partes, fragmentar em partes para conseguir gerenciar melhor. Porque quando essa pessoa falou, você deveria arrumar o seu quarto sem que eu tivesse que mandar, que saco. Imagina, eu já disse aqui, a necessidade de colaboração, a necessidade de colaboração e organização não está sendo atendida. Ok, se a gente começar a devanear aqui, tem infinitas formas, né? Estratégias de atendimento dessa necessidade. A pessoa pode fechar o quarto e nunca mais olhar, e ali sair um dinossauro daqui a 2 meses. Ou a pessoa pode colocar uma regra exatamente, olha, vamos negociar aqui, então você vai arrumar o seu quarto dessa forma, 3 vezes por semana, e aí como é que a gente vai fazer isso funcionar? Você tem que perguntar à pessoa como é que ela se sente, como é possível para ela se comprometer com o seu acordo. Porque, de fato, se o quarto está arrumado de uma forma diferente da que é ordem para você, é porque está sendo bom e aceitável para aquela pessoa. Dificilmente um filho, um marido, um sócio faz a distribuição dos objetos no ambiente para atacar outra pessoa. Dificilmente é um ataque pessoal, dificilmente é uma provocação. É muito mais o jeito da pessoa funcionar, que é diferente do seu jeito de funcionar. Então a gente precisa negociar. Muitas vezes você vai ter que fechar a porta. Teve um caso de uma sociedade que foi desfeita por causa de organização física. Os sócios eram assim, muito complementares, produtivos, ganhavam dinheiro juntos, tinham uma excelente produtividade. Mas a sócia, ela tinha um incômodo muito grande com a forma como o outro organizava a sua agenda, os objetos e como que a pessoa cuidava das áreas comuns. E tentou-se uma negociação, colocou-se termos de acordo ali, mas esse acordo não foi cumprido. Então, essa pessoa saiu dessa sociedade, porque para ela o valor da organização e da colaboração era muito maior do que, a necessidade de organização era muito maior do que a necessidade financeira, do que a rentabilidade, a lucratividade que aquela relação estava proporcionando.
Por aí vocês tiram que quando a gente começa a colocar luz à consciência, trazer essa luz, trazer essa reflexão e sempre colocar por partes, né? Esse ambiente está organizado de modo diferente do que eu acho ideal. O que eu observo aqui? Primeira coisa que você vai falar com a pessoa que tem uma desorganização, esse ambiente está uma bagunça, né? Está uma zona, mas a pessoa vai dizer, não, eu me encontro aqui. Para mim está tudo certo, eu sei onde é que estão todos os objetos. Se eu sair e voltar, eu sei onde é que está tudo aqui. Então, no primeiro momento você vai ter que colocar o que você está observando. Não, estou observando que os objetos aqui distribuídos nesse lugar me incomodam porque parece uma desordem, porque isso aqui me deixa confuso, isso aqui me deixa com raiva, enfim. E aí você vai colocar os sentimentos, vai colocar as necessidades. Olha, minha necessidade de colaboração, minha necessidade de ordem, é importante que sejam atendidos. Para quê? Para que a sua necessidade de organização tem que ser atendida. E aí você vai trazendo à luz nessa negociação o benefício de ter essa necessidade atendida. Por exemplo, nossa, quando eu vejo aqui o escritório organizado desta maneira, eu consigo ter mais clareza mental, eu consigo produzir melhor, eu consigo me concentrar mais em outras atividades, eu consigo ter foco, por exemplo, né? Porque eu não tenho essa quantidade de objetos ali à minha frente para me distrair. Então, quanto mais específico a gente colocar, e colocar mesmo a partir de dentro para fora. De dentro para fora é o que eu vejo. Porque, entenda, vocês estão percebendo a diferença entre... Eu sei que na prática não é fácil falar dessa maneira. Eu mesmo me pego várias vezes quebrando essas regras. Por isso que a comunicação positiva é uma prática. É uma prática, é um treinamento mental que a gente tem que fazer todos os dias. Porque o natural da gente, do que a gente aprendeu, é chegar e ver um ambiente com uma forma de distribuição diferente do que eu acho que é ordem e colocar assim, esse ambiente está uma zona, esse ambiente está uma bagunça, isso aqui está um mangue, né? Quem é baiano sabe que a gente usa esse termo, isso aqui está um mangue, isso aqui está um mangue. Então, na realidade não está bagunçado e não está um mangue, está distribuído de um modo diferente do meu rótulo e conceito de ordem. Então, começar a trabalhar a minha observação nesse caso, né? Olha, eu estou observando que o sofá está dessa forma, eu estou observando que a cama, o lençol está dessa forma, que o chão está dessa forma, e isso aqui que eu estou observando me causa esses sentimentos. Me causa raiva, me causa agonia, me causa ansiedade, me causa tristeza, porque eu tenho uma necessidade de ordem. Eu tenho a necessidade de simplicidade, eu tenho a necessidade de controle, eu tenho a necessidade de organização, a minha maneira, essa maneira, né? Porque para a pessoa ela está organizada. A organização é uma distribuição de locais, né? Uma distribuição de objetos num determinado espaço físico. Então, eu coloco as minhas necessidades e aí eu começo a negociação com o que cada um pode abrir mão ou colocar ali, o que é negociável e o que não é negociável, tá? Você está numa hierarquia, você é chefe, você é líder e aquele é liderado. Bom, é muito bom que você consiga mostrar que existe uma funcionalidade, uma utilidade na organização, né, na distribuição dos objetos dessa maneira que você está dizendo. Porque se na realidade, quando você for refletir, não tiver uma utilidade, uma funcionalidade para o bem comum, a colaboração comum, a construtividade comum, é muito mais um aspecto de ansiedade do que uma razão construtiva. É muito mais uma expressão de ansiedade ou de compulsão ou de toque do que uma medida positiva. E é só quando você tem coragem de olhar quais são os motivos
e quais são as necessidades que te fazem exigir que os objetos estejam dimensionados daquela forma, é que você começa a ver, não, isso aqui é para o bem comum. Por exemplo, a pessoa está lá no escritório e ela fica comendo seus sócios, está comendo ali biscoito e acumula vários pacotes de biscoito vazios, né, com farelos embaixo da mesa ou dentro da gaveta, tá? Bom, para você isso aí é uma porcaria ou isso aí é uma desordem. Para a pessoa, ela não se ligou, é só uma embalagem que no final da semana ela vai tirar tudo ali porque aquilo realmente não incomoda ela não está pensando que aquilo vai atrair baratas, que aquilo vai atrair insetos, que aquilo vai atrair pernilongos, ratos, enfim. Ela não está pensando nisso, porque se ela estivesse pensando nisso, ela faria de modo diferente. Então, quando se vai negociar, se coloca o que observa e, se for o caso realmente construtivo, aí você vai chegar e vai dizer, olha, isso aqui pode gerar tal coisa. Talvez você não esteja observando agora, mas esse comportamento, essa atitude aqui pode gerar um mal para ambos. Isso aqui me afeta, isso aqui não se restringe só a você. Isso aqui me afeta fisicamente, emocionalmente. Mostrar as negociações tem a ver com o que é importante, caro e que é irrelevante para cada pessoa. Então, as relações saudáveis, elas precisam de uma comunicação corajosa, verdadeira. A gente precisa começar a praticar, colocar na mesa o que a gente está vendo ali, o que a gente está sentindo com o que a gente está vendo, quais são as necessidades que eu preciso atender naquela situação e partir para o pedido. É a nossa petição inicial, se tem advogados aí me assistindo, ou é uma redação, né? A redação não tem introdução, desenvolvimento e conclusão, não existe a redação. Exatamente, essa conclusão seria o pedido. A estratégia, a finalização daquela ideia, entende? Então, claro que a gente vem praticando aqui formas de pedir, formas de negociar, formas de observar. Se vocês olharem aí na página, vocês vão ver, se começarem a praticar a observação, tem até um exemplo aí, uma colega colocou, eu vejo numa foto que eu coloquei aí de 4 mãos, né, mulheres, uma foto de 4 mãos, assim, aí ela colocou assim, eu vejo pessoas com as mãos juntas que parecem ser de gerações diferentes. Isso me lembra, isso me remete a alguma coisa assim, tá? Vocês podem ler depois. Isso me lembra, me dá um sentimento de amor, algum afeto, alguma coisa assim, porque eu me lembro da época da minha avó, da minha família e tal. Então ela seguiu bem certinho a estrutura da CNV, que primeiro traz o que ela está observando. Uma pessoa poderia simplesmente dizer, isso aí é uma equipe, ou poderia dizer uma família, ou são mulheres, ou são pessoas. Aquela forma com que a gente avalia aquilo que a gente está vendo, ouvindo e tocando, fala do que aquilo significa para mim. Então, se é um julgamento negativo, eu vou trazer adjetivos e rótulos junto com a minha observação. Eu vou trazer velho, novo, bom, ruim. Isso tudo são as avaliações da minha percepção. Quanto mais, tem um parâmetro muito legal da CNV, se você pode fotografar e você pode filmar, é um sinal de que é uma informação, que é uma observação que não é viciada por julgamentos. Não é viciada por julgamentos. São avaliações, mas não há condenação, não há rotulação. Porque não se engane, até mesmo os melhores rótulos, eles escondem o seu oposto. Então, essa pessoa é muito simpática. O que é uma pessoa simpática? Eu olho para uma pessoa, olho para uma foto e digo, nossa, essa pessoa parece uma pessoa legal.
Por que essa pessoa parece uma pessoa legal? Porque ela está rindo, porque ela está vestida dessa maneira, porque ela está com uma postura determinada. Então, quando a gente observa e começa a trazer essa separação entre o que eu estou vendo e o que eu digo que é, eu tenho muito mais possibilidades de crescimento, infinita. Eu aumento absurdamente a minha capacidade de crescer em todas as áreas da vida. Quando eu começo a olhar e simplesmente olhar, e eu consigo separar o que é uma observação do que é um julgamento. Ok? O observador observa-se observando, tá? É um grau de percepção muito apurada que precisa de treino. Então, a gente falou aqui sobre essa questão da raiva e da construção dessa linguagem positiva, que é a linguagem autêntica, nessa situação, tá? E eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta que vem na própria carta. O que mais lhe desagrada na convivência com as pessoas? Pensa, se quiser escrever nos comentários é bom, mas o que mais lhe desagrada na convivência com as pessoas? Porque o que mais lhe desagrada fala dos seus valores, fala das suas necessidades. E ok, você pode mudar de ideia em todos os dias, em todos os momentos, mas você está escolhendo agora. Você está decidindo agora como viver a sua vida, como falar, como sentar, como levantar, o que aceita, o que recusa, o que é autorizado, o que não é autorizado. Você está escolhendo como se portar no mundo e como se portar com as outras pessoas. E está tudo certo. Cobrança e reclamação, Vitor falou, o que mais lhe desagrada na convivência com outras pessoas? Maravilha, cobrança e reclamação. É muito bom que a gente consiga trazer situações, exemplos, quando a gente vai falar com uma outra pessoa. Por mais que a gente ache que essa pessoa convive conosco e nos conhece, dificilmente isso é verdade. Nós temos uma limitação do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma filosofia, é uma prática de uma vida inteira. Porque a todo momento a gente está mudando, porque a todo momento a gente está interagindo com dados, informações, experiências, sensações e emoções. Então todo esse arcabouço de informações, ele vem sendo adicionado à minha psique. Portanto, não chega um tempo que eu diga, eu me conheço. Quando a pessoa fala assim, não, mas isso aí eu não sou capaz de fazer. Cuidado. Às vezes, um estímulo diferente, uma pessoa diferente, pode nos levar a uma reação que a gente não conhecia. Então, o mais importante de tudo, para a gente começar a ter mais controle sobre o que a gente fala, o que a gente faz, e saber negociar dentro dos relacionamentos pessoais e profissionais, é começar a observar o que a gente observa, o que a gente sente, o nível de energia que isso representa. Aqui na raiva, por exemplo, é 150 Hz. É um nível de energia baixo. Mas ainda assim é mais alto do que a vergonha, por exemplo. E esse nível de energia, ele vai exigir compensação. Ou seja, em termos práticos, se eu estou com raiva de alguém, eu vou buscar compensação. Eu vou buscar a justiça, eu vou buscar o equilíbrio, eu vou buscar fazer valer o meu direito. O meu direito. E isso pode se manifestar de infinitas maneiras, mas eu preciso olhar que eu estou fazendo isso. Se essa pessoa descumpriu algo e eu deixei de confiar nela e eu senti raiva dela porque ela voltou atrás em um acordo, não se engane. De alguma maneira eu vou estar criando uma compensação. Ou eu me afasto dessa pessoa, ou eu falo mal dessa pessoa, ou eu puno essa pessoa de alguma forma, ou eu vou me punir de alguma forma para essa pessoa se sentir culpada. Entende? E todo o reflexo dessa raiva vai estar ainda na vontade da separação.
A diferença, olha aqui para essa régua, a diferença daqui, ó, da vergonha até a raiva, a diferença desse nível para de coragem e conexão é o que está por trás do desejo daquele que age. Dentre vergonha e raiva, pode observar que a pessoa está buscando separação. A atitude dela envolve separação. Para ela ajustar as coisas, ela precisa promover em algum nível a separação dela com as outras pessoas ou dela com ela mesma, com o que ela gosta. É separação. Aqui se busca separação. De coragem para cima, pode observar que todas as necessidades envolvem inclusão, união. Então, se a pessoa está buscando realizar, fazer, ela está fazendo para ela e para outras pessoas. Se a pessoa está neutra, ela está buscando libertação, ela vai buscar uma libertação daquilo que aprisionava, daquilo que a separava. Se ela está alegre, ela vai buscar expandir essa alegria, ela vai alegrar outras pessoas. Se ela está em paz, ela vai permanecer em paz e manter as pessoas em volta em paz. E se ela está se sentindo conectada, ela vai servir. Então, daqui para cima, esses sentimentos, na prática, a pessoa se abre e se envolve com outras. Mas a raiva, na maioria das vezes, a interpretação da pessoa, e na maioria ela não comunica de dia efetiva do que exatamente. As pessoas normalmente não sabem identificar o que estão sentindo, não sabem identificar o que precisam, não sabem pedir, não sabem falar, saber no sentido de ter coragem, né? Fazer essa reflexão, não, isso aqui é raiva, massa, isso aqui é raiva, então eu preciso compensar isso aqui. Vamos colocar aqui na mesa quem foi o estímulo dessa raiva. Fulana foi o estímulo dessa raiva, fulana não causou a raiva, porque quem produz a raiva somos nós. Fulana foi o estímulo dessa raiva. Por quê? Por que fulana foi o estímulo dessa raiva? Porque ela feriu, esse estímulo feriu um valor que é caro para mim. Com certeza, e o interessante é que as pessoas, a maioria das pessoas, agem como se soubessem o que sentem, como se soubessem o que querem. E defendem pontos de vista com muita firmeza, mas se você for observar na régua, o sentimento que predomina está normalmente aqui para baixo. É a ansiedade, que é muito comum, é a culpa, que é sempre presente, o desânimo, a vergonha, né? A tristeza. Esses sentimentos são os mais relatados no dia a dia das pessoas que eu faço pesquisa, que eu atendo, e das pessoas em volta, né? O que a gente precisa entender é o que eu vou buscar fazer quando eu estou sentindo isso. Ok, se eu sei que o meu sistema vai buscar fazer isso, eu vou me antever, eu vou ter mais clareza, eu vou ter decisões mais inteligentes. Eu estou sentindo raiva, um acordo foi descumprido, está faltando alguma coisa, tem uma injustiça envolvida dentro de mim, porque algo que foi caro me foi tirado ou não me foi dado. Eu vou buscar compensação. Entende? Eu vou buscar compensação. Então é muito mais inteligente que eu examine isso. Eu examine isso com a pessoa que é o estímulo da minha raiva. Para buscar as estratégias certas. As estratégias mais inteligentes, as estratégias mais ecológicas. O que é ecologia? Muitas vezes eu não vou conseguir estar certo. Muitas vezes eu não vou conseguir resolver aquilo da forma com que eu acho que é a melhor maneira. Porque envolve outra pessoa. Porque a outra pessoa tem sua forma de sentir, sua forma de ver e tem a disposição de negociar ou não. Eu tenho uma boa compreensão, é aprender a acolher ou lidar quando o outro interpreta um sentimento pesado e projeta em mim, mas não me comunica de forma efetiva. Bom, essa questão de não ser compreendido, né?
essa questão de meio que ser um para-raio, né? Meio que ser um para-raio das expressões da outra pessoa, e se a outra pessoa não pratica essa compreensão, né? Bom, nesse caso, quanto mais você se compreender, mais você será compreendido, ou essa pessoa que realmente se nega a te compreender vai sair do seu radar. Vai sair. Por total incompatibilidade. Quando chega a um grau de consciência clara que essa pessoa diz, não, olha só, você está me pedindo para comer pizza, mas eu não quero comer pizza e acabou, eu vou comer macarrão, ok? Então, a gente não vai conseguir continuar almoçando juntos. Pode acontecer. Como pode acontecer da pessoa dizer, olha, eu não gosto muito de comer pizza, mas eu vou aprender a gostar. Eu vou tentar negociar aqui. Vamos comer pizza uma vez por semana? Como é que é isso para você? É uma negociação frequente. Só que a diferença entre a negociação da comunicação positiva e outras negociações é a questão do ganha-ganha, é a questão o ponto de interseção é o bem comum. E isso parte da situação em que muitas vezes eu vou ter que aceitar uma solução totalmente diferente daquela que eu cheguei na negociação, porque pelo bem comum, pela harmonia e pela sensação real de felicidade. É diferente de você deixar de brigar, deixar de falar a verdade para não criar um conflito. Eu não estou falando isso, porque isso não prospera. Nosso corpo fala. Não adianta a boca calar, no sentido de que eu estou engolindo o sapo, porque o meu corpo vai responder energeticamente. A pessoa quando engole o sapo, ela está aqui desanimada. Ou ela está aqui, ó, triste porque engoliu muito sapo, ou ela está se sentindo culpada, ou ela está com vergonha, ou ela está ansiosa, porque a pessoa que engole muito sapo, ela desce na régua. Então, o grau de energia dessa pessoa vai ser muito baixo, a energia para realizar, a energia vital, a energia para se movimentar na vida, vai ser muito baixo. Por mais que ela fique calada, dizendo que está tudo bem, o nível de energia dela é tão baixo que não há como disfarçar. Ela vai tentar mentir, mas não há como disfarçar. Então isso aí vai gerar uma separação, isso gera um abismo, isso gera um muro entre as pessoas que estão ali envolvidas naquela farsa. Não adianta, é perda de tempo, não dá para ocultar. A gente transmite energia, não adianta. Esses sapos que você está engolindo, justamente baixa essa energia e a pessoa está sentindo que você está engolindo. Esses sapos são os muros, né, internos que impedem uma conexão verdadeira. Sabe o que é viver de verdade? Viver de verdade é dizer a verdade. E tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para dizer o que sente, para dizer o que pensa. Tem que ter muita coragem para dizer para outra pessoa, olha, o que você pensava a meu respeito não é verdade. Eu sinto de outra forma. Eu sinto muito. Eu gosto de você, eu amo você. Eu acredito que eu vou viver com você se você quiser. Mas tem uma parte disso aqui que não está sendo verdade para mim. Eu sinto muito. Mas eu tenho raiva quando você faz tal coisa. Eu sinto muito. Porque o que acontece quando a pessoa engole muito sapo é uma questão de tempo só. A pessoa formalizar aquilo que ela já fez, que foi se desconectar. A pessoa que aceita engolir muito sapo, ela já se desconectou, ela só não formalizou essa desconexão. Seja com clientes, seja com amigos, seja com cônjuge ou com namorado, namorada, ela já se desconectou. Por quê? Eu tenho aqui duas pessoas. Ok?
quando eu incluo um sapo, um sapo, vou botar mais sapo aqui, vou pegar umas 50 pegadores de cabelo aqui, outro sapo, botar um sapo aqui, outro sapo, eu vou incluir os sapos, o que vai acontecer? Acabou a relação não é mais pura, ela está corrompida, totalmente corrompida. Eu preciso, ou eu vou digerir esses sapos, isso vai me dar muito mais trabalho, tá? E aí vem muito do perfil, o perfil do conforme, o perfil da área, né? Vitor. O que vai acontecer? Tem pessoas que têm tendência a engolir sapo porque são pessoas mais fortes. Fortes no sentido de suportador. São pessoas que suportam mais dor. São pessoas que têm um espaço interno maior. Explode para dentro. Mas explode da mesma forma. Não há diferença em termos de aceitação e saúde interna dessa pessoa que engole o sapo ou da pessoa que cospe fogo. Ela não está se vendo, ela não está sendo verdadeira. É só uma questão de tempo de implodir ou explodir. Então eu tenho que tirar, ou eu tenho dois caminhos aqui quando eu estou engolindo o sapo. Ou eu vou digerir esse sapo, e não adianta não. Mesmo que você aprenda a digerir o sapo, refletindo, fazendo terapia, meditando, fazendo exercício físico de alta intensidade, jogando a raiva para fora, por mais que eu faça isso, se eu tenho uma prática, um padrão de engolir mais sapo, eu vou viver a vida não para crescer, não para ser melhor, não para ser mais produtivo. Eu vou dedicar boa parte da minha energia para digerir os sapos que eu estou engolindo. Vocês entendem isso? Os sapos vão chegando e a minha vida, o meu foco de atenção não é crescer, não é ser feliz, não é melhorar, é digerir os sapos. Ou, se eu não quero digerir o sapo, eu engulo o sapo e cuspo ele em formato de fogo. Então eu também não estou dando conta, nem digerindo, nem explodindo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer, olha, espera aí um pouquinho, fulano. Eu gosto disso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu funciono assim. Eu gosto disso. Você com você. Eu gosto disso. Eu preciso disso. Eu sinto assim. Eu funciono assim. Eu posso mudar, mas é assim que eu estou funcionando. É assim que eu estou escolhendo agora, tá? Essa é a minha verdade. Ok? E aí depois eu vou observar fulano. Olha, fulano, eu tô vendo que você funciona assim. O que você sente? Eu sinto assim. O que você precisa, fulana? Eu preciso disso. Pronto. Aí você se conheceu a pessoa. Tá conhecendo a pessoa. Aí você vai começar uma dança verdadeira. Tô sentindo isso. Você também. O que você tá sentindo? Tô vendo isso. O que você tá vendo? Dança verdadeira, uma dança de verdade, onde os sapos, eles ficam só em volta. Você não pega e não engole. Os sapos vão continuar aparecendo. Os sapos continuam aparecendo. Sempre. Não vai parar. Só que dele aparecer à minha volta e de eu engoli-lo, escolher engolir esse sapo para digerir, ou segurar esse sapo para cuspir ele sem o devido processamento, isso aqui é uma escolha. É uma escolha de viver na ignorância. É a escolha de viver na ignorância. Então a gente está aqui para resolver isso. A gente está aqui para resolver praticando. E são exercícios simples que fazem a gente... exercícios muito simples que fazem isso acontecer. Aqui mesmo na página. Quando a gente começa a observar essa cena, tem uma cena aí, tem uma imagem aí do que parece ser um pai com um filho lavando as mãos, ou com a filha lavando as mãos na pia.
O que isso parece para você? Bom, você vai observar, isso parece um homem com a criança, um pai com um filho. Me parecem que eles são parentes. O que você acha que eles precisam? Bom, eu acho que eles não precisam de nada, parece que estão em harmonia. Bom, mas se estão em harmonia, eles devem perder essa harmonia? Não, bom, eles precisam que essa harmonia continue. Então é uma necessidade que essa harmonia continue, tá? Então, é por aqui. Engolir sapo para não agredir a pessoa é uma escolha de se agredir. Até quando? Né? Até quando a gente vai escolher se agredir? Até quando a gente vai escolher se implodir para não explodir e continuar atraindo essa quantidade de sapos? A gente precisa escolher viver de verdade. É muito mais caro manter sapos do que eventualmente separar ou ressignificar o vínculo. Essa pessoa que era uma amiga de infância se torna uma colega, mas é uma colega de verdade. Era um sócio, se tornou um parceiro, porque, enfim, a gente não estava dando conta dos sapos que tinham nessa relação de sociedade. Então, na relação de parceiros não tem sapo. Os sapos ficam em volta, mas a gente não engole. Tá? É uma necessidade que a gente precisa, uma necessidade, não, é uma prática que a gente precisa escolher, desenvolver todos os dias, de observar o que acontece à nossa volta, de identificar o que a gente sente o tempo todo, de ver quais são as necessidades, o que eu estou precisando aqui. E a última questão, como que eu posso resolver isso? Sempre buscando como que eu posso resolver sozinho. E depois, se eu não der conta, como que alguém pode colaborar comigo? Quem eu posso buscar para resolver isso comigo? Onde eu posso encontrar uma solução para atender essa necessidade? Essa é a necessidade. Sabe por que a maioria das pessoas brigam? Porque elas não sabem o que querem de verdade. É o que eu sempre falo, é aquela criança que está chorando, berrando, aquela criança de 50 anos que não sabe falar e ela chora através das reclamações, da negatividade, dos xingamentos, da vingança, das críticas. É isso. Essa criança que não sabe falar e chora, né? Essa criança de 50 anos, de 80 anos que não sabe falar e chora, é justamente alguém que está na ignorância, que precisa aprender o que sente, aprender o que precisa para conseguir falar, porque de verdade o outro não tem como adivinhar. Talvez ele nem saiba o que ele está sentindo, imagina o que você está sentindo. E essa prática exige muita coragem, eu vou dizer de novo, ainda mais se a pessoa teve um histórico familiar difícil, veio de uma família com escassez, se é uma pessoa que não teve tempo de ser ouvida, porque, enfim, estava todo mundo trabalhando, ou todo mundo correndo atrás das próprias necessidades e da necessidade dessa criança, se ainda mais se foi num ambiente em que a comunicação não foi fomentada, essa pessoa não aprendeu a identificar e a dizer o que quer. Então, o medo de ser rejeitado, de ser reprovado, o medo de não ser compreendido, o medo de ficar só. Então, deixa eu esperar que a outra pessoa compreenda, deixa eu ver como essa mãe aqui, sem que eu tivesse que mandar. O sonho de muitas mães é que os filhos façam aquilo que já foi acordado, o que é importante para aquela família, sem que tenha que mandar, ou que tenha que repetir, não sei quantas vezes. Mas acontece que essa é uma necessidade da mãe, essa é uma necessidade do pai, essa é uma necessidade do líder, do chefe. Ainda não é uma necessidade para aquela pessoa que está agindo de modo diferente. Então eu tenho que entrar no acordo, eu tenho que fazer uma negociação. E eu só consigo fazer uma boa negociação se eu me conheço e se eu tento identificar o que a outra pessoa está vendo, sentindo e necessitando. Então eu chego num acordo. Tá certo? Então, por hoje, é isso que eu tenho para falar com vocês. Hoje falamos sobre a raiva, tá? E eu sempre vou trazer uma atividade aqui da caixinha
com essa associação à régua, para a gente ter maior clareza emocional e uma melhor identificação do que a gente realmente precisa para orientar a nós e as outras pessoas que convivem conosco, tá? Sair do rótulo e ficar na verdade, né? Qual é a minha verdade? Quanto mais alto eu estou nessa régua, mais verdadeira eu estou sendo comigo e com as minhas necessidades. Quanto mais alto eu estou, mais verdadeiro e verdadeira eu estou sendo. É simples. É tão simples que dá até medo, né? Que uma pessoa que esteja sentindo paz, ela esteja sendo verdadeira com ela mesma. Uma pessoa que está sentindo alegria, está sendo verdadeira com ela mesma. Olha em volta o que você está fazendo, com quem você está convivendo. Se você está sentindo paz, se você está sentindo alegria, é um sinal de que você está sendo verdadeiro com você, tá? Então, vamos seguir esse parâmetro que nos auxilia a fazer melhores escolhas. Essa aqui é a nossa proposta, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e até a nossa próxima sessão positiva. Um beijo. Tchau, tchau.